Eu sou uma consteladora, Paulo, que eu falo para os meus alunos que eu sou contra a constelação. Perfeito. Então, se a pessoa chega e fala assim, eu quero constelar. Você querer, o problema é seu. Se vai rolar, é outra coisa. Porque quem tem o assunto, a necessidade da pessoa tem que ter um peso. Aquilo tem que trazer o campo, que é a história da família daquela pessoa. Não sou eu que determino se ela vai constelar ou não. Nem ela. Me permite? Tem todo um conjunto, Sim. né? E aí, como é que é isso com os Então, cavalos? Vamos supor que o tema que a pessoa chega até ela em casa para constelar com os cavalos, e o tema seja um tema muito tranquilo, muito conhecido, corriqueiro, que é traição. E ela chega e diz assim para você, eu vim trabalhar, primeiro, porque eu para não derrubar minhas constelações, porque eu gosto de dinheiro, sabe? Adoro dinheiro. Mas nós não perdeu dinheiro? Nossa, e para que não derrube 50% das minhas constelações, eu não faço nenhuma investigação primária. Porque se o cliente chegar e disser eu quero constelar tal tema, não sai constelação. Porque 90% dos temas os cavalos não vão atender. Por exemplo, traição. Meu marido me trai. Eu disse, a senhora quer constelar isso? Deixa eu te contar uma coisa. Você casou com um homem que te trai. Ela disse, ele me trai. E daí eu respondi, sim, esse homem te trai. E ela, o meu marido me trai. E eu respondi, ele te trai. Que conversa de bêbado? E ela disse assim, aquele filho da puta me trai. E eu repeti, senhor filho da puta, claro, não conheço ele, nem a mãe dele, e disse, ele te trai. Aí ela suspirou. Aí eu mostrei a porta da saída para ela. Sabe qual é o problema? Ela já tinha botado os 8.000 na mesa lá. Eu falei, você pode ir embora. E foi. Antes pega os teus 8.000. Pegou e foi embora. Esperei uns dias e de repente ela voltou. Paulo, o que eu faço com o meu marido que me trai? Eu falei, primeiro, bota os 8.000 lá. Devolve. Daí senta aqui. Agora me conte. E ela me contou a história dela. Que ela era casada há 30 e poucos anos com aquele homem, que ela tinha filhos, netos e, pasmem, bisnetos. E que elas tinham uma empresa, meio a meio, 50% de cada um, a empresa, tinha quase 150 funcionários, tá? E eles tinham uma casa lá na praia que reunia toda a galera. Os dois, os filhos, os netos e os agregados, e viviam muito felizes. E daí eu falei assim, e você vai trocar tudo isso por uma bolsa? Não dá para se negociar? Ela falou assim, pois é. Conversa com ele, chama ele para conversa e diz assim, ô seu bosta, você é um jaguara, mas eu quero negociar com vocês, porque a nossa família é tão extraordinária, tão poderosa, a gente vê isso nas festas importantes como Natal, Carnaval, Ano Novo, como as pessoas gostam de você e honram muito você. E eu não queria estragar isso. Vamos negociar? A nossa empresa não pode ser dividida também. E ela falou, mas como é que eu faço isso? Negocie com ele. E negociaram. E ele voltou para casa. Sem nenhum momento os netos, os bisnetos ou os filhos ficaram sabendo dessa situação. E, de tanto aquela convivência, ele percebeu que não podia trocar isso por uma paixão repentina e tal. Voltou para casa de fato, só que não dormiu mais com ela. Dormiu no mesmo quarto, mas não com ela, porque ela é uma mulher muito porreta, sabe? Muito chata. Né? E viveram bem. Até que ele morreu. Morreu. E ela voltou lá em casa para dizer uma coisa bem simples. Paulo, a amante exigiu indenização. E eu perguntei, o que os advogados dizem? Que eu devo pagar.
Então pague. Quanto que pediram? Curiosidade, né? Ela pediu 600 mil. Você tem esse dinheiro? Tenho. Então pague. Compre tua liberdade, a tua paz. Compre, você tem dinheiro. Comprou. E deu tudo certo. Ficaram tudo em paz. Até que, um dia, num grupo, a Brenda me alertou. De um lado ela e do outro lado, pasmem, a amante. Ai, meu Deus. Vou chamar de amante para identificar. A mulher. Sim. Tá? Amante para mim é uma palavra bonita. outra Roberto mulher. Carlos transformou. Roberto Carlos transformou essa palavra amante numa palavra doce. A outra mulher. Você acha que eu vou perder essa oportunidade? Nem gosta de encrenca, né? O que atua, sistemicamente, o que atua na amante ou no homem que trai a mulher? Um belo tema para um grupo de 50 pessoas. Uhum. E fui até o primeiro casal e perguntei ao casal. Escolhi assim, não sei, o campo escolheu. E disse assim para aquele casal: vocês são casados? Somos. Tem filhos? 2. 2 filhos. Então, olhei para o homem e disse assim: isso, falando sexualmente, isso eu não faço com a mãe dos meus filhos. Faz sentido para você? Lá naquele campo não tem como mentir. Ele, de um jeito constrangido, ele balançou a cabeça dizendo que fazia sentido. Essa expressão, isso eu não faço com a mãe dos meus filhos. Não terminou aí. Atravessei a pista, achei um outro casal. Ou o campo achou para mim, né, um outro casal. Perguntei, casados? Sim. Quantos filhos? Filhos? Sim, 2. Igual, oposto. Perguntei para ela: faz sentido quando eu digo, em termos sexuais, isso eu não faço com o pai dos meus filhos? Imagina, aquele campo é maravilhoso. Eu sei que eu deixei ela numa situação assim, sei agora, mas lá não, lá eu estava trabalhando. Ela inclinou a cabeça e disse: sim, faz sentido, faz muito sentido. Aí eu falei de mais algumas coisas que não é o caso aqui, sobre a relação do amante e da amante. Nessa relação maravilhosa que é a relação entre um homem e uma mulher. E terminamos. Bem, engraçado, um parênteses, que dava para ver nas mulheres e nos homens presentes quem é que traía. Olha. A expressão dá para ver, sabe? É muito legal. Tá? Rapaz, isso é muito legal. Que... É muito legal. É muito show. Que atua num homem e numa mulher quando vão buscar algo fora de casa. As pessoas pensam que é por sacanagem, mas é por respeito. A mãe é respeito ao pai. É muito louco. Efeito disso, um dia eu tive que constelar o filho desse casal, porque ele tinha que assumir o pai, ou se ele tinha permissão para assumir a parte do pai na ausência dele por morte. E o campo mostrou que sim, ele estava preparado para assumir. Não é uma herança, era uma sucessão. Olha a força da sucessão, né? Que nós comentamos aí. Uhum. E assumiu. Quando terminou a constelação dele, ele falou assim: Paulo, eu preciso te dizer algo. Nesse telefone, eu peguei a minha mãe, ligando para fulana, e dizendo: eu queria agradecer a você por você ter feito o meu marido feliz. Olha só. Entenderam? Uhum. O que atua nessa relação maravilhosa? Extremamente complicada, mas cheia maravilhosa. De tabus e quando tem filhos, ela passa a ser de maravilhosa para divina. É assim que o meu campo trabalha. É assim que o meu grupo trabalha. Que doideira. É agora que a gente é expulso do YouTube. Então, peraí, Paulo. Eu não tenho YouTube. Você falou. Tá tudo certo por mim. De mim você tá livre. Só Paulo só voltou a falar pra nós: de mim vocês estão livres. Pode. Ô, Paulo, mas peraí. Esse campo é maravilhoso, viu? Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. Então, me pergunte. Você falou que a questão do tema
no seu campo lá para os cavalos, é melhor então que não tenha, que a pessoa chegue lá. Não pode ter. Não pode ter. Não pode. Quer ver um outro exemplo? Sábado. No domingo seria Dia das Mães. A palavra é véspera? Uhum. No domingo seria Dia das Mães. E umas 50 pessoas. E elas... eu nunca passo ali pelo salão, eu passo lá pelos cavalos, eu desço com os cavalos, viu? Sempre lá pro campo. Tem 2 lugares, pessoas e cavalos. Eu passo dentro do campo através dos cavalos, tá? E naquele dia, não sei porque, eu passei entre as pessoas, me pararam lá. Disseram, Paulo, você sabe que amanhã é Dia das Mães, né? Tem como a gente fazer uma homenagem ao Dia das Mães? Eu falei, claro, totalmente. Desde que uma de vocês desça lá nos cavalos, e digam para eles que existe esse tal de Dia das Mães. E elas entenderam que para os cavalos não existe Dia das Mães. Isso é uma data humana. Mas quando eu entrei lá, eu comecei a pensar, mas por que não? Sempre quando você trabalhar, coloque a palavra e se. Isso é uma palavra extraordinária de Peter Spelter. Quando você constelar, sempre coloque uma questão. E se? E se não for isso? E isso é resultado do meu trabalho. Não vai pensar que eu não questiono. Porque eu estou vendo com os cavalos. Quando eu vejo, eu digo assim, e se? E se? Não é isso que eles estão mostrando. Eles já fizeram isso várias vezes comigo. Tá? Bom, aí as pessoas estavam entrando, que tem um ritual para entrar, sabe? Imagina 50 pessoas entrassem numa pista. Os cavalos pulam cerca. É muita energia. E eles leem energia por energia. Eles já sabem o que fazer quando a pessoa passa pelo primeiro portão lá. Aliás, eles já sabem o que fazer quando a pessoa se inscreve. Tá? É verdade. Eu posso te provar isso. Aí as pessoas foram descendo e eu disse assim, eu disse a vocês lá em cima que é impossível fazer homenagem ao Dia das Mães no dia delas, porque os cavalos não aceitam. E se não for assim? Vamos fazer uma experiência? Agora, em silêncio, pensem na mãe de vocês. Só pensem. Imaginem o que traz em vocês o que é delas. Por exemplo, o que vocês fazem e digam assim, isso é coisa da minha mãe. Engraçado, era se concentrar nisso que dava para ver emoção, riso, choro nesse movimento. É muito bacana você ficar como espectador disso, tá? Elas se conectaram com a mãe. Maravilhosamente conectadas com a mãe. 50 pessoas pensando na mãe. Pensei, agora eles vão trabalhar a mãe, né? Não. Entrou um cavalo lá, imponente, poderoso. No meio de tudo aquilo, é o cavalo que representa o pai. Como se dissesse para nós. Não existe a menor possibilidade de a gente pensar em mãe sem pensar no pai. Ok, encerramos esse assunto? Sim. Profundo? Sim. Que ficou uma lacuna aqui. Pode e depois dizer. Eu tenho algumas perguntas. Puxa, você falou que começou lá dos cavalos, até que veio o Marquinho lá, né? Uhum. E você já começou o trabalho das constelações antes de conhecer Bert. E aí, como é que foi? Porque você contou isso pra gente nos bastidores, né? Aqui ficou Não, meio... a primeira acho que eu não falei. Foi numa aula de equitação. Uma aluna, 14 anos, mais ou menos, disse, professor, qual cavalo que eu pego? Escolha um piquete. Eu faço isso, na minha aula de equitação eu faço isso. Ela tem que saber montar um cavalo, saber pegar o cavalo, limpar a pata, senão não tem direito a montar. Você não sabe lidar com um cavalo, não pode montar. Então o meu aluno trata um cavalo meu como se tivesse um cavalo em casa. Tá? Do mesmo jeito. Ela tem permissão para montar, senão não tem. Tem que entender tudo de cavalo para montar um cavalo. Não é assim, eu vou lá, subo uma escadinha, subo no cavalo. Não, se você não souber subir no cavalo sozinho, você não pode montar. É uma aula diferenciada. Eu fiz muitos campeões, inclusive minha filha que é campeã brasileira. E de uma atividade com homens, porque eu cometi um erro com ela. Um amigo pediu se ela podia montar um cavalo dele, ela com 14 anos. Ela pode montar 3, ela só monta 2, ela pode montar um cavalo dele. Não sei, não saber, eu antecipei ela como profissional, porque na associação não se pode montar cavalo de terceiro, porque é considerado profissional. Então a minha filha foi campeã brasileira contra os bons da boca lá, sendo uma jovem.
E ela falou, pai, eu não consigo ganhar de pessoas como fulano, ciclano, porque eles têm 30 anos à minha frente. Mas, Ana Paula, você não corre contra eles. Você corre contra o cronômetro. Esqueça eles. Corra contra o relógio. É só isso. E ela entendeu isso. Aí sim. Uhum. Bom, voltando lá. Eu peguei para minha aluna e falei, vai buscar um cavalo. E ela demorou para voltar com o cavalo. E eu, do canto da baia, olhei lá assim, ela estava na frente de um cavalo. Louco aquilo. Cheguei para ela e falei, o que você passa? Ela disse, eu não vou te falar, porque você vai achar muito louco. Não vou te falar, 14 anos. Mas pode falar. Não vou falar. E não falou. Aí eu perguntei, do nada, cadê seu pai? Meu pai está lavando louça em casa. E o que seu pai faz? Meu pai é correspondente de guerra da Folha de São Paulo. E o pau comendo no Oriente Médio. Ele lavando louça. Olha a dor daquela menina. Meu pai está lavando louça em casa. Aí, do nada, eu disse, mas por que você não deixa ele ir? Não, minha mãe vai ficar muito brava comigo. Isso não é problema seu, isso é problema da sua mãe. Libera ele. Deixa ele ir. Sem saber nada de constelação. Pasme para esse detalhe. Tá? Aí ela, como é que eu faço isso? Tá na tua frente, manda ele ir. Ele disse, papai pode ir. Ela usou a palavra papai. E o cavalo correu lá para cima, pegou mais 2 lá no caminho e sumiram lá para a rua. Assim, rua que eu digo, lá na avenida, sabe? Na cerca da avenida, que é longe do ar, é longe da pista lá. E eu disse para ela simplesmente, pega um outro cavalo, vamos para aula. Morreu aquilo. Mas na semana seguinte, ela chegou, você prometeu, né? Você prometeu o quê, louca? Você prometeu que não vai falar. A mãe estacionando o carro, ela se antecipou e veio assim. Você prometeu, né? Mas o quê? Você prometeu que não vai falar para minha mãe. Meu pai foi embora. Eita. E meu pai foi para guerra. Aí eu falei assim, cara, esse troço funciona. E depois apareceu outros eventos. Durante esses eventos, apareceu uma professora de filosofia da Federal, uma japonesa, e disse, Paulo, vamos fazer uma coisa? Vamos colocar a tua lida com cavalos, eu coloco o meu teor filosófico. Vamos ver no que dá? Eu acho que surgiu o coaching. Por quê? Não sei o que deu, porque eu não sabia ler. Eu só sabia fazer. E os resultados apareceram. Isso você com que idade? Eu já tinha uns 25, 28 anos. Já estava casado. E sempre trabalhou com cavalo? Sempre? Não. Sempre teve cavalo? Trabalhei não, eu sempre tive contato com cavalo, mas eu tive uma atividade bem diferente. Eu fui militar, tive a vida de televisão, trabalhei 16 anos na Globo, fui representante comercial, viajei muito, tinha empresas em São Paulo, tá? Mas sempre voltado para o cavalo. Teve uma época que eu dizia para minha família, eu só vou aonde meu cavalo for. Dizia, vamos no restaurante, é longe? 30 quilômetros? É muito longe para ir. Eu só ia no final de semana onde que meu cavalo ia. Muito louco, né? Conheci a região metropolitana todinha de Curitiba a cavalo. Um outro louco ali que gostava de cavalo também. Assim, nós vivíamos. Só que os cavalos, quando andavam nas trilhas, eu observava eles. Nossa, tá vindo alguém fumando. E vinha a gente fumando. Porque eles contam. Como que eles contam? Eu não vou te contar nunca. Não sei. Isso custa caro. Vai custar 350 mil a formação. Tá? Então, coisas assim extraordinárias, né? Porque o cavalo tem uma capacidade de ler o comportamento humano que é uma loucura. Tá? E apareceu. Daí eu e essa menina fizemos algo. Primeira vez. Na segunda vez eu disse para uma mãe, eu não posso ter o teu filho aqui na escola, porque ele pode causar danos aos meus cavalos e aos coleguinhas deles alunos. E a mãe ficou muito triste comigo, brava tal, e retirou o filho da escola. Eu vou te contar assim, com tristeza, que esse filho ainda está preso no penitenciário do AU. Oh, meu Deus. Como que eu soube? Isso há quantos anos? Não sei, não vamos falar em data. Eu não só para a gente ter uma ideia. Mas lá no começo. Lá no começo. Por exemplo, o Marquinhos foi em 1977, eu acho.
Nós estamos há 50 anos atrás. É muito tempo. Sim, é muito tempo que eles sabem mais de nós que nós imaginamos. Nós que colocamos ciência neles, tentamos pôr. Mas eles já sabiam. As pessoas dizem que o ser humano vive há 5 milhões na face da Terra. E tem gente que diz que os cavalos vivem há 50 milhões. Então eles estão 45 milhões dentro da nossa frente. E aí você foi fazendo esses trabalhos sem saber que isso chamava constelação? Um dia, sim, eu não sabia um formato. Eu atendia as pessoas sem cobrar, claro. Atendia nas necessidades delas sem formar um padrão, sem ter um formato. Um dia os americanos trouxeram para o Brasil uma tal de EA-Gala. Pode procurar, né? É EA-Gala. A EA-Gala é um sistema que tem muito sucesso nos Estados Unidos e na Europa. Tá? É uma lida com cavalos. E me chamaram para fazer. Eu fui o primeiro brasileiro a fazer a formação americana aqui no Brasil. Tá? Só que eles fizeram uma coisa comigo maravilhosa. Porque eles fazem uma besteira enorme. Assim como todo americano, né? Eles pegam bosta e transformam em ouro. Isso nós precisamos aprender com eles, viu? É verdade. Precisamos aprender. Eles conseguem transformar troço ridículo em coisa importante, como é a tal da EA-Gala. A EA-Gala é extraordinária. Tá? Me foi muito útil. Não como conteúdo, mas como formato. Tá? E na EA-Gala eles fizeram uma coisa extraordinária. Eles juntaram pessoas e cavalos. Fizeram um círculo de pessoas e botaram os cavalos no meio. Era só o que eu precisava para entender. Porque todas as pessoas presentes foram vistoriadas pelos cavalos, só que elas não sabem ler. Eles fazem uma constelação, só que não tem a leitura sistêmica. Bem feito para eles. Tá? Porque eles fazem. É um trabalho terapêutico. Os cavalos também atuam aí. Só que sistemicamente eles não conseguem ver. Quer ver um exemplo? Uma menina estava lá uma menina do Chile, estava realizando um trabalho com os cavalos e ela se declarou uma menina que trabalha com ecoterapia, com crianças através dos cavalos, para ajudar a criança através do cavalo. E ela, assim, naturalmente, ela colocou a mão em cima de um cavalo e começou a conversar através do cavalo com as pessoas presentes. Aí se aproximou mais de um cavalo, fez um U. Aí fez um L. Aí se aproximou um terceiro cavalo, fez um U. E ela se inquietou. Se inquietou de fato, assim, mesmo. Eu disse, mas isso não é normal para quem lida com o cavalo no dia a dia, né? Ela tinha que ter uma certa espontaneidade com isso. Quando o terceiro cavalo encostou nela e apertou, apertaram ela. Porque ela tinha uma demanda que os cavalos leram. Tá? Ela deu um grito apavorante assim, e os cavalos se afastaram dela. Tá? Para todo mundo passou despercebido. E eu fiquei no corredor, não tinha internet. Se você digitar constelação com o cavalo, vai voltar para mim. A internet serve para tudo. Para tudo. Menos para fazer o que eu faço. Não tem informação nenhuma na internet. Na época não tinha, agora tem a coisa que eu coloco. E alguns outros desavisados que fazem algumas coisas por aí. E passei a noite inteira procurando saber como é que eles fizeram aquilo, por que fizeram. Não entendi nada. Eu sabia que tinha feito algo muito importante com ela, mas não sabia o quê. É assim que eu vivi por muitos anos até Bert Hellinger. Tá? Eu sabia que eles tinham achado uma solução, mas não sabia como. Não sabia ler, traduzir aquilo. Não sabia. Mas daí eu trabalhei muito sem querer saber. Não precisa. Eles fazem. O importante é o resultado. Tá? Só tem que ter um ritual para eles, que eles exigem um ritual. Tá? Mas no dia seguinte, como os cavalos dispersaram por causa do berro dela, enquanto nós esperávamos o reinício da aula, ela declarou algo que passou despercebido para todo mundo, mas para mim foi a resposta da minha pergunta. Ela disse assim, sabe, vocês conhecem Santiago do Chile, a linda Santiago do Chile, capital do Chile, né? Eu, apesar de lidar na área urbana com cavalos, eu tenho um escritório no 14º andar daquele prédio mais lindo, rosa, lá não sei o quê. Acreditem, eu nunca usei o elevador. Como quem disse, a partir de hoje eu vou usar. E eu pensei, não, eles não revelam só, eles curam.
E depois, passando alguns anos, eu falei, escuta, você está usando o elevador? Paulo, direto, não sei como, só subir pelas escadas. Ela não entendeu que ela foi curada de algo que a ciência chama do quê? Viver em um lugar fechado? Claustrofobia. Obrigado. Bem isso. Olha E eu só. pensei, não, eles não mostram, eles curam. E assim foi. Aí eu comecei a fazer processos de padrões e processos, assim, protocolos. Porque para ser fato, o cavalo tem que repetir pelo menos 3 vezes o mesmo fato. Imagine em busca disso. Foram 7 anos e 700 páginas de A4 frente e verso. As pessoas dizem, você tem dom. Eu digo, tem dom teu nariz. Isso é trabalho. Trabalho, absurdo trabalho. Tá? Porque dizer assim, você tem dom, isso é desprezar um trabalho incessante. Exatamente. Aí conheci Bert Hellinger. E ele pegou assim, como se ele dissesse, pega tudo isso e joga no lixo. E queimei mesmo. Por quê? Porque ele mostrou o que acontecia. Eu não entendia de movimento sistêmico. Quando eu vi ele fazendo algo lá no palco, para 2.000 pessoas, eu falei, nossa, é isso que os cavalos fazem. Eu tô vontade de abandonar aquilo lá. Já posso ir embora. Sim. Digo para você, o que eu sei, nunca achei uma literatura para poder dizer, siga por esse caminho. Os meus caminhos sempre foram os meus. E tenho certeza que o que eu aprendi foi com eles. Paulo, você não lê? Não, não leio, porque eu não quero criar ruído. O meu conhecimento e a minha precisão no que eu faço vem deles. Totalmente deles. Da neutralidade, né? Do neutro. Que é a maior dificuldade da constelação. Isso, do vazio. A constelação com humanos, né? Com as pessoas, e até com os bonecos, para quem é constelador, é você conseguir tirar todos os filtros. Quem é que consegue? Quem que consegue? Pois é. Essa é a nossa maior dificuldade, tirar todos os filtros. Eu já fiz isso. Nesses 700 páginas de protocolos, eu fiz experimentos. Fiz experimentos. E te digo, os cavalos não gostam de interferência. Não, com certeza. Eles nem devem gostar e nem aceitar, né? Porque eles são brutos no sentido de puros, né? Eu levei algumas consteladoras e consteladoras formadoras para lá. Teve uma delas que os cavalos ficaram todos perfilados assim de bunda para ela e para cerca. Dizem, não queremos nem olhar para você. Verdade. E elas são tão inconsequentes ou falta tanta observação que elas nem repararam nesse fenômeno. Se é que eu posso chamar de fenômeno. É uma aversão ao conhecimento. Sim. Eles não querem conhecimento no meu campo, conhecimento humano. Eles não precisam, né? Pelo contrário, só atrapalham. Não precisam. Tá? Peter Svelter disse, a fenomenologia, ela é humana. Disse para mim. Sim. E por isso que a constelação com cavalos, eu acredito que a constelação na água, ela não pode usar a mesma que nós usamos, porque nós humanos usamos a fenomenologia, né? Do jeito que nós usamos. Como os cavalos, eles já são o campo, né? Eles já são a natureza. Nós é que estamos afetados. O quanto eles sabem? O quanto eles sabem? Você não tem ideia o quanto eles sabem. Nossa, eu tenho até vídeo. Podemos pôr. Um dia vai uma mulher, muito distinta, assim, chegou para trabalhar com o campo lá no atendimento individual. E durante o atendimento ela encontrou um pano no chão. E ela pegou aquele pano no chão e acolheu aquele pano como um filho fosse, tá? Um filho encontrado naquele campo. Um filho que não nasceu. E eu disse para ela no momento, quando ela estava tão carinhosa com aquele filho, eu disse assim, conte para ele, para ele, não, conte para ela. Então eu já sabia o sexo. Conte para ela o que você faz. E ela contou, cantando. Ela era cantora lírica.
E eu estava sozinho. O único humano lá fora ela. Ela tá no campo, ela não sabe nada disso. E quando ela começou a cantar, como se ela estivesse se apresentando no Teatro Guaíra lotado, sozinha naquele palco, da maneira que ela cantou, eu tive que olhar para os lados para ver assim, mas não tem ninguém como testemunha dessa maravilha. Tinha os cavalos, que eles se postaram na frente dela assim e ouviram. Botava a orelha assim para frente para ouvir aquela maravilha. De tão maravilhoso que era aquilo, quando ela terminou, ela cantou para a filha. Olha que coisa divina. Não sei se você consegue imaginar. Eu olho para aquela cena assim, faz 10 anos eu lembro daquilo. Eu falei, nossa, olha pelo que eu passei. Eu ainda não consegui me entender com isso. Entendeu? Ainda não acho normal. Aí, o extraordinário vem agora. Quando ela terminou de cantar, eu disse assim, aonde você canta? Você canta assim com tanta emoção? Ela disse, não, porque onde eu canto, não me é permitido chorar. Pior do que isso. Não, melhor que isso. Aí eu disse, meu trabalho, é necessário que você olhe para o teu Fá sustenido maior. E ela disse, sim, tem um cara lá na Hungria que disse que me resolve isso em poucos dias. Eu disse, faça isso. Ela falou, estou indo para lá. Eu vou arrumar isso. Pronto, vamos para outras questões. Quando estávamos subindo a escada, aquela escada conta, viu? Porque eles voltam em si. Aquela escada conta. Eles voltam em si, me agarrou assim, nervosa pelo braço, falou assim, escuta, você é músico? Você é maestro? Daí eu falei, não sou. Você é músico? Do que você está falando, louca? Ela falou assim, do Fá sustenido maior. Você tem problema com o Fá sustenido maior? Ela falou, tenho. Eu tentava lembrar, sim, sabe? O que ela quis dizer com isso? Se tem problema com o Fá sustenido maior? Tenho sim. Então vai arrumar, pô. E pronto. Mas você sabe o que é? Fá sustenido maior. Ela fez questão de dizer assim o que eu estava falando para ela. Fá sustenido maior não é uma nota musical. Ó, tem milhares de músicos nos ouvindo. Procurem Fá sustenido maior, gente. Lição de casa. Não tem nenhuma obra Fá sustenido maior. Só nos experts. Só nos fora de série. E esse é um assunto que eu comentei num workshop lá em São Paulo. E tinha um músico lá. E ele começou a procurar Fá sustenido maior. Um dia, 4 anos depois, ele veio lá em casa. Paulo, achei. Eu falei, achei o quê? Achei o Fá sustenido maior. Um crítico de música está falando de uma expressão extraordinária da música brasileira chamada Tom Jobim. E ele tem Fá sustenido maior na música Luísa. Eu gravei para você. Um dia, se tiver oportunidade, eu posso te mostrar. Está gravado ali no meu celular. E ele falou assim, e realmente, ele vai mostrando, dizendo que um músico normal para um músico de excelência, para um músico, são detalhes. Tá? E Tom Jobim era um músico excepcional. Eu vou te contar uma coisa de Tom Jobim. Tom Jobim é a maior expressão musical do mundo. Daqui a 10 anos ele vai ser maior que Beethoven, Tchaikovsky, Mozart e essas coisas assim. Porque nenhum deles tem a maestria de Tom Jobim. Tanto é que esse maestro, esse crítico de música, quando fala da música, ele está dizendo que ou ele é débil mental ou ele é gênio. Como ele não é débil mental, ele é gênio. Olha o que ele fez. Daí ele mostra a música Luísa, cantada por ele, tocada por ele, e mostra a mesma música tocada por Maria Bethânia, por Caetano Veloso, por Chico Buarque, que eles fogem dos tons que só Jobim usa. Porque só ele é gênio. Só ele faz a diferença. Tá? E quando entra na música que tem o Fá sustenido maior, pasme, ele também erra. É tão difícil que é essa. E os cavalos perceberam isso. Olha só. Que coisa, não? Adoção e suicídio, no fundo, são a mesma coisa. E a gente estava em dúvida,
por qual dessas palavras nós gostaríamos de ser expulsos do YouTube. Então, já que é assim, vamos perguntar das duas. Qual é a relação entre esses dois temas? Escolher. Vamos começar por suicídio mesmo, não tem problema. Tá? Quando surge esse assunto lá no meu trabalho, e estou na presença da Blenda, ela sempre está, eu deixo para ela responder isso, sobre suicídio. E ela, amorosamente, do jeito bem tranquilo dela, diz assim, suicídio é apenas mais uma maneira que o ser humano tem de morrer. Tá? Entre tantas. Uhum. Aí as pessoas, e daí eu digo assim, Blenda, vamos estender um pouco isso, fale um pouco de suicídio. E ela conta uma história pessoal do avô dela, que no enterro da avó, ele disse, o ano que vem estarei aqui, junto com ela. Ele viveu uma vida muito dedicada a ela, tanto é que todo dia ele ia no túmulo dela com uma cadeirinha e conversava com ela, tá? E aconteceu o seguinte, um ano depois eles estavam todos fazendo a missa de 1 ano de morte da avó, veio a notícia, ele tinha morrido por suicídio. E as pessoas diziam, nossa, se suicidou. Não, ele não se suicidou, ele foi para junto da mulher que ele amava. E quando a Blenda fala sobre isso, é claro que dá um outro olhar para essa coisa triste que é o suicídio. E ela diz assim, é mais uma maneira de morrer. Mas eu vejo, por exemplo, nas igrejas católicas, em outras igrejas, o ritual de quando uma pessoa se suicida é algo de triste e lamentável. Porque parece-me que, por antecipação, já colocam essa pessoa para o lado ruim, do mal, do erro, sabe? E nós não temos nem um pouco de misericórdia por quem se suicida. As pessoas não querem se suicidar, nenhuma delas quer. Elas querem apenas se escapar da dor, se livrar da dor. E será que não podemos entender isso? Tá? O nosso campo sabe que nós temos limite na ajuda. Não temos limite. É fácil de entender por um seguinte aspecto. Existem 2 tipos de dor. Uma dor autêntica, que essa dor nós fazemos o máximo possível para ajudar, e queremos ajudar a uma dor autêntica, e uma dor que tem uma outra finalidade. É só causar dor. É uma dor que tenta... Olhe para as pessoas à sua volta e tente identificar. Como é que é essa dor imensa que a pessoa gera quando essa dor dela não é autêntica? É apenas uma dor com um objetivo chato, ruim, tá? E essa dor, o nosso campo não vê, não olha. Os cavalos não são enganados por isso. Aí vem um monte de argumentos, de conversas furadas. Os cavalos geralmente dão um belo de um coice na pessoa que vem com essa história, sabe? Então... Mas deixa eu contar uma história para vocês entenderem melhor isso. O casal vem lá para um atendimento. E eu digo assim para a Blenda me perguntou se na conversa de inscrição poderia trabalhar os 2. Eu falei, não, Blenda, só pode trabalhar um. Tá? O campo permite, para vocês entenderem, os cavalos permitem que num atendimento individual trabalhe 2 pessoas, desde que sejam pai e mãe. Tem que ter necessariamente um filho, porque os cavalos não entendem uma união entre um homem e uma mulher. Eles entendem só pai e mãe. Porque se pode viver juntos, serem felizes, se amarem e tal, casado na igreja, com todo o ritual da igreja, tudo perfeito, tá? São homem e uma mulher, que apenas vivem juntos, tá? Agora, quando tem um filho, não são mais 2, apenas um. São literalmente uma só carne. São. A Ju que fala isso muito bem. A criança, um filho, Os cavalos de um outro jeito. É a personificação. Vou falar de novo para dar o corte lá. O filho, uma criança, é a personificação do amor dos pais, né? É no filho que
um homem e uma mulher se tornam uma só carne, literalmente, né? Então não é só uma frase bíblica. Isso é muito bonito, né? É exato. E da maneira nossa de constelação, a pergunta vem: os filhos pertencem aos pais. Como é possível entender uma adoção? Sistemicamente, como é possível? Tá bom, vamos voltar lá. Então, esse casal veio constelar normalmente, assim, um dia normal, tal, na terça ou na quinta ele veio. E ao entrar, eu tinha dito lá para Blenda que não poderia trabalhar os dois, só um, apesar de terem filhos. Isso que é maluco. Mas quando eles entraram pelo corredor, eu falei: Blenda, pode descer os dois lá pro campo. E a Brenda ficou meio surtada comigo. Mas como? Foi um desgaste maluco, né? Dizer que não podia, agora lá embaixo você vai entender, tá? Eles mal entraram no campo, o cavalo já me mostrou algo e eu disse: trata-se de um suicídio. Porque eles não me dão tema, eu dou tema. Os cavalos dão tema. Vocês vieram trabalhar um suicídio. Ela disse: sim, sim. O meu filho se suicidou há 15 dias. E ficou muito tocada. 15 dias, gente, 2 semanas. E veio lá no campo. E eu disse o que deveria ter dito. Usei uma frase do Garriga. É uma frase poderosa. Eu disse: nenhuma dor, por mais extraordinária que seja, por mais profunda que seja, te concede direitos. Pode não causar o efeito em você, mas quem está com a dor causa. E ela respirou. E eu pude permitir que ela falasse do filho. Tá? E ela falou do filho. Pensa a situação. Último ano de medicina, com uma noiva médica, praticamente médica também, fazendo o último ano com ele. Os dois eram referências na escola, na federal, de medicina. Provavelmente iam ser médicos de ponta, extraordinários, porque eles eram procurados por outros alunos lá e tal, pelos colegas, para discutir questões de medicina e tal. Estavam prontos para casar, só estão um apartamento prontos, os dois, prontinho assim, e de repente a mãe diz assim: e de repente, Paulo, no dia seguinte amanhece morto. Como é que eu posso entender isso? Não dá para entender, né? Eu não respondi nada, porque no campo eu não falo nada, deixo ela falar. E a única coisa que eu pude repetir que nenhuma dor, por mais profunda que seja, lhe concede direitos. E quando terminou o trabalho com os dois, e quando foram embora, eu até comentei com a Blenda, disse assim: Blenda, fizemos um belo trabalho. Porque eles não estão conformados, mas eles estão olhando para a vida. Apesar da tragédia, estão olhando para a vida. E acho que esse é o nosso trabalho. Não tem como explicar isso ou tentar consolar isso. Uhum. Nem tentamos, nem ousamos. Os cavalos também. Tá? Eles acho que nem entendem muito essa coisa de suicídio, viu? Eles mostram, mas acho que não é uma coisa humana. Eles não É uma sabem. coisa humana, não é deles. Uhum. Eu não sei muito ainda, não consegui entender o que eles pensam disso, o que eles agem, o que eles fazem com isso. Mas eles fizeram o papel deles. Mostraram. Aqui trata-se de suicídio. Mostraram, tá? Como mostrar é uma outra conversa. Mas eles mostraram, muito fortemente, não tem dúvida. E eles foram embora. Passou-se 2 anos. E essa frase, muito parecida, eu vi no Facebook. E comentei com a Blenda. Falei: Blenda, estão usando a frase que eu usei no campo, que é do Garriga. E ela falou: claro, é ela. Abriu a imagem assim, é ela, na França. Tá? E eu falei: o que será que ela está fazendo na França? Pasme. Na semana seguinte, ela estava no grupo. Num grupo normal, assim. Ela e o marido. Mas acontece uma coisa super interessante. Deixa eu tentar explicar para vocês entenderem lá no final. Essa é uma história que perdura por 4 anos. Eu estou começando no começo dela, assim. Já se passou 2, né? Uhum. Então, 2 anos depois ela veio e tal e disse isso. Que nenhuma dor que ela sente vai
permitir que ela fique se lastimando e tal. Ela respondeu mais ou menos assim. Quer dizer, aquilo que foi dito no campo teve uma força tremenda na busca de uma solução para uma tragédia como aquela. Mas ela estava lá. E ela é de São Paulo. Tá? E antes eu tive um pequeno probleminha assim com um cavalo, tá? Que ficou lá em cima. E eu tinha que buscar ele lá em cima, lá perto das pessoas, tá? E estava com um cabresto na mão. E vi um senhor, assim um pouco afastado. Ele perguntou, ele viu a minha dificuldade de não poder sair de lá porque a outra porteira estava aberta ainda, assim. Era aquele momento de entrar os cavalos na pista antes deles entrarem. E ele perguntou para mim: você quer que eu leve o cavalo até lá embaixo? Os meus cavalos, alguns deles, não são domados. Então, fora do campo, não é bom brincar muito com eles, viu? Ele falou assim: quer que eu leve? Eu falei: se você não tiver... Brinquei, né? Se você não tiver problema nenhum com a vida, pode trazer, né? E olha, ele trouxe esse cavalo, ele desceu o corredor em busca da pista, em busca do portão, com o cavalo no lado, sem cabresto, sem nada. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: gente, eu vejo tudo e não acredito, tá? Desceu e eu abri o portão para o cavalo entrar, uma porteira. Essa porteira quebrou. E eu aproveitei o cabresto que eu estava na mão e amarrei a porteira. E ele falou: isso na minha terra chama-se cambalacho. Eu disse: não, isso é gambiarra. Amarrei o portão. Como não ia entrar mais nenhum cavalo, podia amarrar o portão. As pessoas vão entrar para um espaço pronto lá e não mexe mais no portão. Então, só na hora de sair, né? Embora. Amarrei o portão. E ele falou isso. E eu retruquei dizendo que era gambiarra. E ele ficou olhando para mim, eu não sei por que eu disse para ele: aqui dentro você vai ver uma gambiarra sistêmica. Disse para ele. Ele ficou assim. E perguntou se ele podia entrar. Não, você vai ter que aguardar lá em cima, num procedimento para entrar. E sentou lá em cima e aguardou. As pessoas entraram, ele também. Todo mundo entrou. E nisso eu via o casal, que estava lá na França. Esse casal que teve essa dificuldade com o filho. E foi o primeiro que eu fui perguntar, assim, antes dos cavalos começarem a atuar, né? Eles levam uns 15, 20 minutos para se entrosar com aquela energia toda, né? Antes deles começarem a trabalhar, eu fui pro casal e perguntei: mas o que uma italiana estava fazendo na França? Ela disse: não, eu estava de passagem na França. Era uma escala que nós fizemos porque eu estava, na verdade, indo para a Ucrânia. E o que uma italiana vai fazer na Ucrânia? Ela disse: a Belém está filmando, me filmando através dela, assim, nas costas deles, me filmando. Né? Como sempre nós fazemos, né? E eu perguntei: o que uma italiana vai fazer na Ucrânia? Ela disse: eu fui lá a contratar uma barriga de aluguel. Na Ucrânia? Na Ucrânia. Eu olhei para a Blenda, eu não dei conta. Olhei para a Blenda e brinquei com a Blenda. Disse: Blenda, tá vendo? Bem que você podia estar fazendo medicina veterinária, agora suporte isso. Porque nós dissemos no tempo da constelação individual que nós tínhamos feito um bom trabalho. E acredite, eu sou humano. Quando ela falou que estava indo contratar uma barriga de aluguel, eu disse para ela na época, quando ela trabalhou na constelação, eu disse: nenhuma dor, por mais profunda que seja, te concede direitos. E a única coisa que eu fiz naquele momento foi dizer isso. Isso me aliviou, porque eu estava fazendo o meu papel. O que eu posso fazer naquele momento? Mas não dei conta. Eu vi um cavalo e me refugiei atrás do cavalo para poder... Eles são uma barreira para dor, sabe? Me escondi atrás de um cavalo assim, e quem que estava sentado no lado? Aquele moço que trouxe o cavalo até mim, na porteira. E ele olhou para mim e falou: é dessa gambiarra que você fala? Eu olhei para ele e vi que era ele e disse: e tem outra? E tem outra? Ele confirmou com a cabeça, tá? E fui sair, porque eu tenho que continuar o trabalho meu, né? Respirei fundo e vou lá de novo conversar com ela. Parei
Quando eu fui passar pelo cavalo, assim, o cavalo me protegia deles, tá? Assim, de eu não ver eles. Que eu tinha ter um fôlego. Porque é muito ouvir isso, tá? Contratar uma barriga de aluguel. Eu não sei o que significa para consteladores. Para mim é o fim do meu trabalho. Uhum. Contra tudo que eu penso e acredito. Apesar da dor. E apesar de saber que realmente nenhuma dor justifica, tá? Ou concede direitos. Eu olhei para ele e falei assim, não, tem mais sim, você vai ver. Tem mais uma gambiarra. Voltei para ela e disse assim, nenhuma dor te concede direitos. Mas, o que é que você está fazendo aqui em Curitiba se você é de São Paulo? Ela falou assim, eu vim fazer 3 fecundações in vitro. Aí, inclinei a minha cabeça e deixei ela dar conta do destino dela e daquelas crianças. E fui fazer o meu trabalho, tá? Fui fazer o meu trabalho. Terminando o meu trabalho, eu tinha uma moça maravilhosa lá, que ela é uma das proprietárias da Escola Waldorf em Curitiba, e ela sempre me acompanha, e ela é uma consultora minha. E a pergunta que eu fiz a ela, falou assim, o que você viu de diferente no grupo de hoje? Eu conversei com ela sábado, depois do grupo, mas tipo umas 11 horas da noite, assim. Ela falou assim, Paulo, pela primeira vez eu vi você dar um passo para trás. Foi o que eu vi. Mas você viu o que aconteceu? Sim, Paulo, eu sei que foi difícil isso, né? É muito difícil para você, constelador, né? Falei, mas eu tenho que dar conta desses destinos, né? Nem tudo sai como a gente gostaria que saísse. Falei isso para ela. E passou domingo, tá? Domingo. Um detalhe. Sabe quem é esse homem que estava lá? Ele é o único juiz no Brasil que autoriza barriga de aluguel. Eita! Putz. O da gambiarra. É. É dessa gambiarra que você chama? Na alma dele, aquele homem esteve lá, com todo o poder que ele tem na mão, e ele, da maneira mais simples possível, ele entendeu que o que eles fazem e autorizam é gambiarra. Entendeu? Tem uma maneira mais autêntica de mostrar isso para um homem juiz que autoriza a barriga de aluguel no Brasil? Daí ele me falou. No dia seguinte, nós conversamos. Por quê? No dia seguinte, essa mesma moça que eu consultei, que ela falou que deu um passo para trás, ela me ligou. E ela disse, você assistiu o Fantástico? Eu disse, eu não assisto TV. Depois de sair da Globo, eu não assisto mais a Globo. Tá? Mas vou te mandar o link. E mandou o link de uma matéria do Fantástico, aonde tinha uma matéria que dizia que 100 crianças na Ucrânia estavam em poder da Polícia Federal deles, suspeitas de tráfico de órgãos. Aí eu mandei para o juiz. Isso. Mandei o link. Não devia ter assistido, mas mandei o link. Para dizer, estou te vigiando. Entre aspas, né? E ele disse para mim assim, eu já tenho um critério. Ele me falou dos critérios da adoção, da barriga de aluguel. Adoção não, da barriga de aluguel. Ele disse para mim assim, é necessário que não tenha envolvimento financeiro. É necessário que seja da família. É necessário que tenha um motivo muito forte. É necessário uma série de coisas para que um parente use a barriga como aluguel. E que tenha permissão de todos da família envolvidos. Tá? Ele falou, isso é necessário. A partir de agora vai ser muito mais necessário. Ele falou isso para mim. Porque não é à toa que eu estive no teu campo. E esse trabalho foi tão forte. E lá no campo, lá no dia no campo, eu falei assim, gente, vocês podem achar que a gente está mexido com isso. Nós, consteladores, que temos uma obrigação de se parecer, se vestir, se mostrar como constelador. Nós somos seres humanos. Somos seres humanos.
E sentimos a dor. E eu pedi para as pessoas, eu tinha um monitor, eu pedi para as pessoas entrarem em Holodomor. E a questão é, por que uma mulher com tanta dor escolhe uma barriga de aluguel de alguém que tem uma história extraordinária sobre terem comido os filhos para não morrer de fome? Como pode esse sistema permitir que essa mulher entregue esse filho para uma outra pessoa? Que dor que é para essa pessoa que recebe, que dor que é para essa pessoa que entrega. E eu não tenho como não. Eu gostaria de perguntar para vocês, ou para os teus ouvintes, a quem pertence esse filho? O meu campo, sábio, assertivo, perfeito, não tem essa resposta. Não tem. Eu só sei de uma coisa. Igual suicídio. É muita dor. É muita dor. Por isso Com que eu digo os certeza. dois se falam. Não nos fatos em si, mas na dor que carrega. E nós temos que estar preparados para isso. Porque o nosso campo está nesse nível. Sim. Aí eu tenho lá 4 bandeiras. Uma bandeira da Alemanha, uma bandeira da Ucrânia, uma bandeira da Polônia, e claro, eu tenho que ter uma bandeira brasileira, afinal de contas sou brasileiro, né? E amo esse país. Mas percebam que nós acolhemos todas essas pessoas e nós somos o braço amigo dessas pessoas quando elas precisam de ajuda. Sim. Tanto os alemães como os poloneses, os ucranianos nem se fala, tá? Nós conseguimos preservar a cultura do ucraniano. Uma cidade próxima aqui, Prudentópolis, preserva a música, a cultura, a religião, os costumes do povo ucraniano. Nós brasileiros somos algo extraordinário, viu? É verdade. Bom, Sem dúvida. então é isso. E isso perdura por vários anos. São 4 anos ainda que ainda a gente necessita de resgatar essa dor imensa que é a dor do povo ucraniano. Uhum. Extremamente dignos. O que fizeram para sobreviver como nação. Sim. Muito pouca gente entende isso, né? O Holodomor, sem dúvida nenhuma, foi a maior tragédia da condição humana. Uhum. É muita dureza, né? O povo sofre demais. Para quem não conhece, aqui em Curitiba e região, pessoas do resto do país ou do resto do mundo que estão ouvindo a gente aí talvez não conheçam, né? Mas aqui foi um grande ponto de imigração dos ucranianos, né? Tem bastante aqui na região. E, obviamente, se esse povo veio até aqui, nós brasileiros também carregamos parte dessa dor. Perfeito. Então, é complicado. Às vezes o brasileiro não sabe nem de onde veio, né? Nem quem Nossa. é. Uhum. E isso dá dó, porque na verdade a gente se perde, né? Como perde a nossa identidade, né? E aí não é à toa que a gente se deixa levar como nação, se deixa dominar, se deixa saquear. É complicado demais, né? São temas pesados, gente. Aí entram outras questões. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Isso é do fundo da alma mesmo. Nós brasileiros vamos dar certo. Uhum. Muito certo. Porque quando eu reúno meus amigos terapeutas, eu olho para eles e digo assim, nossa, a sua missão, nada pode acontecer errado para o Brasil. Por quê? Porque vocês estão aqui, vocês são um exemplo. E as pessoas que estão aqui a serviço, o sistema, entenda Deus, não vai querer que nós façamos outra coisa a não ser ajudar. E ele vai dar as condições mínimas para que nós possamos ajudar. Entendeu? Uhum. E tudo vai dar certo graças a pessoas como vocês, como eu faço, como as pessoas fazem. Como nós. Ah, Como nós todos aqui, né? pois é.
Pois é, a gente está nesse esforço aí de juntar esse povo, esses terapeutas, para poder dar conta, né? Nós estamos aí numa crescente aí no mercado de terapias integrativas, né? Se é que eu posso classificar o que Sim. você faz como uma Ah, terapia claro, integrativa, claro. né? São títulos. Não, né? São títulos. É. Mas sim, nós estamos num ponto de quebra na história da humanidade, né? Uma mudança muito grande, muito mais brusca do que as que nós tivemos até hoje na história da humanidade, né? Muito mais brusca. Meu Deus, no começo do século passado, para mudar na Revolução Industrial, o povo sair do campo, ir para a indústria, meu Deus, levou 100 anos. Agora, na Revolução Digital, a gente está fazendo em 25 anos. Então, está muito rápido, muita mudança e muita coisa para o bem. E nós acreditamos que os terapeutas integrativos têm um papel muito grande nisso. Então, muito obrigado por você estar aqui. Nossa. Mostrar uma nova opção, né? Uma nova forma de ver as terapias integrativas, juntamente com a natureza tão selvagem, né, que é dos animais, e a ligação entre o ser humano que está tão complicado, tão perdido aí nas suas próprias, no seu conhecimento, né, na sua ciência, juntar de novo, conectar de novo com a nossa natureza animal através dos cavalos, isso é maravilhoso, né? É. Então, muito obrigado por mostrar isso pra gente. Prazer imenso, né? Tá aqui junto com a gente. Né? E não ousem me convidar de novo, porque eu venho. De tanto que eu gostei de poder dar essa possibilidade para as pessoas saberem que isso é possível. Né? É. Pois é. Entendeu? Nós também gostamos. Então, Se tá. deixasse, nós ficava Papo aqui tem até- demais. Tá. Pra quem não sabe, a gente tava aqui, ó, nos intervalos aqui, comendo uma pizza e o papo rolando de novo. É. Não tem como, Mas né? eu gostaria de fazer algumas perguntas técnicas agora, que o pessoal mandou aqui no grupo. Só pra gente tirar algumas dúvidas, né? Pode, Para pode os disponível. terapeutas que querem Né? conhecer. O que eu puder, estou. Então, vamos lá. Já falamos bastante, então as perguntas aqui que já foram respondidas, não vou fazer. Uhum. Mas uma das perguntas aqui que perguntaram, que primeiro eu preciso saber se isso é fato ou é uma suposição, né, de quem não conhece a constelação com cavalos, é: por que um cavalo tem que representar sempre o mesmo elemento? Isso é verdade? Não. Primeiro, nós temos que exterminar essa palavra representar. Os cavalos não são representantes, eles são consteladores. Começamos por aí. E um constelador, ele faz o papel dele. Tá? Tem um cavalo, por exemplo, que ele tem uma preferência por representar a mãe. Porque ele se identifica mais com as mães. Porque é o cavalo mais poderoso que eu tenho. E é macho. E representa a mãe. Não tem nada a ver. Entendeu? E ele sai do campo Cavalo. poderoso. Ninguém toca nele, ninguém chega nele, ele é mandão. E lá dentro ele tem uma docilidade louca. Entendi. Porque ele trabalha para as mães, mas não são representantes. Nenhum deles são. O representante lá de todos, acho que sou eu. Eu tenho que representar o lado humano para transformar o que eles fazem em olhar humano. Porque o que eles fazem é algo divino. É algo divino. Tá? Então não dá para afirmar assim que ele representa isso, porque a gente nunca sabe. Ok. Depende da situação e depende de quem precisa de ajuda. Eles que vão Entendeu? São trazer eles. e mostrar isso. Ok. Aí uma pergunta aqui, que eu acredito que isso é só para você mesmo e para os seus futuros alunos, né? Como saber o que o cavalo sente no momento do movimento? É através do campo? É através do movimento que ele fez? Como que, se você pudesse explicar para os leigos, né? Como que você consegue traduzir aquilo que ele está fazendo em entendimento humano? É muito simples. É simples demais, tá? Primeiro aspecto, é necessário que você tenha um certo grau de observação, tá? E Bert Helling nos ensinou isso, tá? Sim. Que para você constelar, para você ser constelador, é necessário que você tenha observação,
percepção, lembram da escolinha Sim. lá? Uhum. Percepção, a compreensão, são esses itens. Sim. É só isso que eu faço. Uhum. Eu observo, percebo, compreendo, sem interferir, eu só compreendo o que está acontecendo. Aí eu entro numa conexão, Uhum. tá? E uso um pinguinho de intuição. O que a intuição faz? Ela me diz o que fazer com esse fato que está aparecendo. Uhum. E isso leva, sabe quanto tempo? Nanosegundo. Uhum. É muito rápido. Então você tem que estar muito atento para tomar uma decisão. Geralmente ela é favorável ao sistema. Uhum. Tomar uma decisão. Ou a decisão é, deixe quieto. Não faça nada. É uma decisão. Sim. Entendeu? Então é necessário esses campos. Isso aqui dá uma formação. O que é observar? Quer que eu fale um segundo de observar? Uhum. Só de observar, Uhum. que é o primeiro tema desses 4 temas. Tá? Observar é... quem é do cavalo conhece Monty Roberts. Monty Roberts foi Uhum. a maior personalidade do cavalo e foi um cidadão que fez um livro que se transformou num best-seller, que se transformou num filme premiado e indicado para Oscar, que é o Encantador de Cavalos. Uhum. Disso eu digo uma coisa. Nunca houve e nunca haverá um encantador de cavalos. Ponto. Só isso, só esse pensar já é uma ofensa aos cavalos. É isso que eu penso do constelador, do encantador de cavalos. Mas, quando ele apareceu aqui no Brasil, eu li o livro dele. Não fiquei satisfeito. Nossa, é o que eu penso, mas tem alguma coisa errada aí. É necessário ver. E eu vi. E quando eu vi, não existia Facebook, não existia não existia nem Orkut. Existia uma como é que chama? Não sei lá. Lá vocês me ajudem. Yahoo? Não, antes do Facebook, antes do Orkut, existia o que existe até hoje. Um MSN? meio de conversa, não existia ainda. Um meio de conversa, de você trocar ideias via Embratel. A base era a Escola de Desempenho do Rio de Janeiro, onde tinha umas pessoas muito ligadas ao Tinha cavalo. grupos, né? No UOL, lá no site do UOL, que você entrava lá, tinha salas, né? Umas salas assim. Existia só isso. E lá, um dia eu disse para Bjark Rim, que já morto, ele tem um livro chamado Enigma do Centauro. Eu liguei para ele e falei assim, Bjark, quanto disso é filosofia ou é fato comprovado que você escreveu? Ele falou, não, é só filosofia, Paulo. Você acabou de perder um leitor. Eu não quero ler sobre filosofia, eu quero fatos. Uhum. Né? E, no caso do Monty Roberts, eu escrevi. Monty Roberts não respeita cavalos. Você consegue imaginar alguém dizer isso do Monty Roberts? Uma briga. O mundo caiu em cima de mim. E as pessoas até diziam que eu era um cara invejoso, não sei o que e tal. E um dia, em alguns eventos que eu fui do cavalo, sempre eu era cobrado por isso. Paulo, quem você é para dizer isso do Monty Roberts? E eu falei, eu sou apenas um observador. Então eu preciso entender a força da observação. Uhum. E passaram-se anos, até que uma emissora, uma rede de emissoras de São Paulo, fez uma matéria fantástica, tá? Não foi a Globo, mas foi fantástica a matéria, sobre Monty Roberts e o comportamento dele. A lenda caiu por terra. Já no Facebook eu escrevi, eu sinto muito por ter razão. Sim, Monty Roberts é um bosta. Baseado na observação. Uhum. Por quê? Eu não fiquei empolgado. Eu quis olhar o que existia além dessa fama de o encantador de cavalos. Existia um cara que não respeitava cavalos. Se vocês quiserem saber, ou se os teus ouvintes quiserem fazer, eu mando o link dessa emissora de televisão contando a história
do que ele fazia, a ponto dele mandar judiar do cavalo, dele interferir, filmar e mandar para a rainha da Inglaterra, para dizer, olha como é que cuidavam dos cavalos no Brasil antes de eu chegar. E depois, comigo, as coisas mudaram. Ele teve a sua importância, não nego, mas ele nunca respeitou cavalos. Esse é o fato. E só consegue separar esses dois eventos quem observa. Uhum. E essa profundidade da observação tem que ter no meu campo. Com certeza. Em todos os campos. Todos eles. Então vamos lá. Vamos mais uma coisa. E é o cavalo que escolhe, então, quem vai constelar. Sim. Sim. Há 20 anos que eu tento descobrir qual é o critério. Porque numa cadeira assim, está sentada uma pessoa e a outra, cada uma com o seu tema. Vamos explicar um tema bem simples. Dessa aqui matou a mãe. E a outra está com dor de cabeça. Por que será que eles escolhem a pessoa que está com dor de cabeça? Sei lá, mas eu também escolheria. Para constelar, para constelar. Porque é mais fácil. Sim. Mas depois que você começa a perceber que atrás dessa dor de cabeça tem uma história sistêmica. Sim. Que essa precisa ser trabalhada. A morte da mãe é só um caso de polícia. Pronto. Ele diz, isso é com a polícia, isso que resolve. Aqui não, essa dor tem uma história muito profunda. Talvez seja isso. Uhum. Eu imagino que seja isso, mas eu realmente não sei dizer. Sim, são eles que escolhem. E tem algum comando, que é a próxima pergunta aqui? Você precisa dar um comando? Você precisa fazer algo? Você chegou a falar de um ritual para eles, né? Para eles saberem que o campo está aberto ou que as constelações vão começar? Como que é? Há 15 minutos antes de começar, por exemplo, eu tenho um ritual que se repete há 20 anos. 15 minutos antes eu coloco uma música chamada Oponopono. Uhum. E parece que de onde eles estão resolve. E assim caminham para o campo. Eles entram para o campo, eles encontram lá uma coisa gostosa para comer. Aquele campo não é campo de pegar chatos com problemas. Aquele campo inicial é um campo de bem-estar animal. Eles se sentem bem lá. Esse é o meu ritual. Uhum. As pessoas entram, quando eles entram, as pessoas entram, uma a uma ou duas a duas, e entram, sentam, e daí pode a próxima descer. São 10 metros até a pista lá, ou mais. Elas têm que vir caminhando, com uma regra. Deixem as conversas para lá. Porque os cavalos detestam barulho, eles querem silêncio absoluto. Tá? Querem silêncio. Eles se incomodam com vozes de pessoas. E essas pessoas têm que entrar em silêncio. Sentam e os cavalos estão comendo. Tá? Quando eles terminam de comer, eles olham para as pessoas 50 lá e dizem, tem gente aqui. Talvez precise da nossa ajuda. Eles são extremamente soberbos. Eles olham para o ser humano e dizem, nossa, como elas trazem problemas que para mim não significa nada, né? Mas vamos ajudar essas pobres coitadas desses seres que não dão conta das dores, né? E ajudam, tá? E ajudam. Que doideira. Uhum. Pois Esse é o ritual. Okay. É um ritual, assim, de entrada, assim. O mais é por conta deles. Então, tá bom. Então, essas foram algumas perguntas. Acho que as outras a gente já respondeu durante a nossa conversa. Eu só queria dizer uma coisa sobre perguntas e respostas. Lá no meu trabalho, lá, quando eu estou trabalhando no campo das constelações com eles, com os cavalos, quando as pessoas fazem uma pergunta, eu digo para elas assim, quando você faz uma pergunta, é necessário que eu olhe para você e diga, primeiro, se essa pergunta é sua, e se, porque ela pergunta lá para eles e tal, nunca é respondida. Perguntas que não são próprias. E uma outra pergunta mais importante, que eu faço para a pessoa que me pergunta, o que é que você vai fazer com a resposta que você vai obter? Eu não sei se consegue entender a importância dessa questão. Demais. Porque tem gente que vem aqui, por exemplo, e quer aprender para julgar melhor os outros. Quer aprender para esfregar na cara dos outros. Quer para 1 milhão de coisas. Eu gosto muito de usar o pra quê, né? Para que você precisa dessa resposta? O que vai atuar em você a partir dessa resposta? Sim.
Porque uma resposta ampla merece uma resposta ampla. E muitas vezes, quando as pessoas perguntam uma questão que faz sentido, eu digo, levanta aqui, vem aqui, senta aqui no meio, ou fica em pé aqui no meio. E se essa pergunta for autêntica, os cavalos entendem e vão trabalhar. Olha só. Uhum. Tá, e aí vamos às 2 últimas perguntas, então. Pois não. Uhum. Qualquer pessoa pode pagar uma constelação com cavalo. Mas se chegar lá e eles não quiser, e eles falar que não é, isso acontece? Pouquíssimas vezes. Uhum. Porque é por causa do meu preço. O meu Uhum. preço já é limitador. Já é a primeira barreira para a pessoa. Porque se a pessoa diz, eu gostaria de constelar, eu vou pagar 8.000. Eu falei, não, olha, pega 8.000 e vai tomar champanhe na França. Não tem depressão que resista a isso. Uhum. É muito mais bem aplicado do que querer matar uma curiosidade. É muito caro para matar uma Ali é para quem curiosidade. quer resolver mesmo. Que tem problemas. Ok. Tem. E E tem aí- muita gente que tem problemas, sabe? Sim. E que saibam, não só eu, mas as constelações em si são um elemento extraordinário para resolver questões, viu? Sim. E sobre a formação, que você disse que vai agora formar outros consteladores para poder constelar com cavalos. Como é que vai ser essa formação? Bom, a constelação necessariamente ela vai ter que ter 8 módulos. 8 módulos de 9 dias, cada módulo. 2 por ano. Para você ter uma ideia, o primeiro módulo trata-se de cavalo. Como é que nós vamos poder trabalhar sem conhecer esse bicho? 9 dias para entender como é que funciona o cavalo. Que é um parênteses, uma consteladora, um dia, foi constelar com cavalos. Deu beriberi. O que é isso? Um beriberi quer dizer assim, você trabalhando com representantes humanos, às vezes eles batem um no outro, tentam agredir um no outro, claro que não Uhum. violentamente, mas mostram agressão. Uhum. Os cavalos, eles têm umas medidas meio malucas para mostrar agressão um pelo outro, sabe? Você imagina um bicho que tem 10 vezes o teu tamanho, uma meia tonelada de peso, irracional, e resolve entrar numa pequena animosidade entre eles para representar algo. Rapaz. Uma Consegue pequena entender? animosidade. Consegue entender? Aham. A consteladora principiante com cavalos pulou a cerca e deixou o cliente lá no... E o cliente era médico veterinário, conhecia cavalo. E disse, escuta, pode voltar, não tem problema nenhum. Eles estão só representando, viu? Você entendeu? Por isso que tem que trabalhar com cavalos e entender de cavalos para tentar usar esse animal maravilhoso como ajuda para cura. Uhum. Porque o cavalo é um curador, viu, gente? Um curador. Sempre foi. Então é necessário que um desses módulos seja. É necessário Lidar. lida com cavalos. A lida. Para você saber, isso é cavalo trabalhando, isso é cavalo sendo cavalo. Uhum. Porque eles podem muito bem fazer isso no campo. Uhum. Às vezes um cavalo nossa, você está representando uma exclusão. Não, ele está deitado só. Ué, porque ele não pode? Ele não tem esse pensamento de dizer assim. Aí o cavalo defeca. Ah, ele está Cagando e limpando. andando. Não, ele não está fazendo nada, ele só está cagando. As pessoas têm que colocar. Tá? Só tá cagando. Uma das coisas no cavalo que eu vou fazer é separar. Por exemplo, assim, uma listagem de 10 itens, eu boto todos os cavalos no campo lá e diz o que o cavalo está fazendo. Gente, a mente humana é muito maluca. É muita muito- criatividade. Nossa! É mais fértil que... Porque, eu volto a dizer, é muito simples. Não inventem, não é necessário, é grandioso demais para vocês inventarem, querer inventar coisas. Uhum. Por si só já é grandioso. Então, várias coisas do cavalo vão trabalhar. E quem é que vem? Vem um campeão mundial. Como é que ele lida, como é que ele ganha dinheiro com o cavalo, como é que ele vive do cavalo, tá? No primeiro módulo. No segundo módulo, eu vou trabalhar estruturas. Como é que
como é que faz? O que é preciso ter? São 11 cavalos? Olha que coisinhas fantásticas. Precisa ter 11 cavalos. Numa condição, que sejam cavalos doados. Ou cavalos que sejam recolhidos. Porque você tem que dar um motivo digno para esse cavalo. E sabe o que acontece com um cavalo que você acolhe, cavalo abandonado e tal? Ele tem uma eterna gratidão a você. E da onde arruma esses cavalos aí? Hum? E onde que arruma esses cavalos aí? Cavalos que exerceram uma função por anos e no esporte, por exemplo, são rejeitados porque não serve para mais nada. Passou a ser esporte, ser feliz e tal, criar coisa, e passou a ser peso financeiro. Sabe quanto custa um cavalo por mês? Ele custa R$1.000. Eu tenho 11. Então são R$11.000 só de alimentação. Agora imagine uma estrutura em Curitiba, no centro da cidade, que comporta 11 cavalos. Meu Deus. E se der uma dor de dente num cavalo desse aí? Esses dias eu peguei um cavalo, aceitei a doação de um cavalo, tá? 15 dias depois ele estava dentro de uma cirurgia, que custou 25 mil. Esse cavalo está se recuperando, já está trabalhando lá. Ele nunca parou de trabalhar. Mesmo operado, ele trabalhava. Lá na salinha de UTI dele, ele trabalhava. Mas e os Tá? direitos dele? E Os os direitos direitos trabalhistas dele? Não fale nisso, que senão eu me entro numa fria. Sabe por quê? Os meus cavalos fazem aula de equitação, fazem coaching, fazem constelação, fazem uma espécie de uma ecoterapia e fazem cavalgada e só ganham um salário. Rapaz, trabalho, hein? Acúmulo de funções. Acúmulo Isso aí de dá funções. processo. Isso é um Dá. Ainda bem problemão. que eles não conhecem esse tal de direitos trabalhistas. Viu? Eles só trabalham. Tá? Já disseram que eu sou um explorador de cavalo. Tá? Com certeza. Mas vou contar uma coisa para vocês. Eles têm uma vida boa. Porque eles gostam de fazer o que fazem. Gostam. Bem Tá? tratado. Nossa, Então, você não quer imaginar o quanto. E o terceiro módulo é saber selecionar cavalos consteladores. Porque tem cavalos, é necessário uma coisa. Tem cavalos que não gostam de gente. E tem cavalos que não gostam de gente porque foram judiados. Então, acolha esse cavalo. Ele vai se transformar numa gratidão imensa de você tratar eles bem, apesar da vida difícil que eles tiveram. Entendeu? E depois eu começo a entrar num esquema, tá? De pessoas que vão trabalhar. isso só no quarto módulo, Quarto então. módulo. E aí já se passaram, então, 2 anos. 2 anos. 2 anos só cavalo e estrutura. Estrutura. Mas eles vão aprender trabalhando. Porque o meu custo vai ser 350 mil. O custo da formação. Acreditem, os meus alunos vão pagar o curso com o próprio trabalho. É possível? É possível. Porque não tem como só teoria. Não vai ter teoria, vai ter prática, 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 prática. Por exemplo, como é que eu vou identificar o constelador com cavalos? O que é necessário para um constelador? O que é necessário? Tá no neutro. Não. Peso. Peso, entendi. Peso. Que a gente tava comentando aqui, né? Agora há pouco. Sim, precisa de peso. Isso evita que qualquer Zé Ruela faça qualquer tipo de cagada dentro com os cavalos, né? E é o que mais fazem. Uhum. É o que mais fazem. Sim. São, como disse Bertelli, verdadeiros criminosos. Os consteladores. Sim. Verdadeiros criminosos. Bert Hellinger falou isso. E não falou isso porque ele estava decepcionado pelo rumo que as constelações no Brasil estão tomando. Eu estou fora dessa, sabe? Porque não sou eu que constelo, são eles. Eles são perfeitos. São perfeitos. Tá? Eles são anjos convictos. O que eles mostram, pode acreditar. Mesmo que o mundo mostre contra. Eles disseram, do jeito deles, que o Brasil lá em 2020 seria
o país da medicina curativa. Está se provando. O Brasil é o país da medicina curativa. Eu que falei que eu não gosto de médico, né? Nossa, eu não gosto de médico que não cura. Os médicos têm poder de curar, desde que pulem para o outro lado. Tá? Essa é Sabe lá outra da linha? história. Pula para o outro lado. Entendeu? Isso é extraordinário, viu? E o cidadão, o povo brasileiro é preparado. Para cavalo, te conto. Não tem gente melhor. Tá? E agora, se entrarem nesse mundo de constelação e usar esses animais como aliados para servir o ser humano, meu Deus do céu. Peter Sbelt disse um dia, e ele falou dirigido para mim, viu? Isso me deixa muito honrado. Ele falou, os animais domesticados, aqueles que vivem conosco, eles fazem parte do nosso crescimento espiritual. Aí ele olhou para mim e disse, e alguns deles fazem algo a mais. Peter Sbelt, eu tenho isso num cartaz lá em casa. Tá? Emocionante, né? Eu fico. Ainda mais indo dele. Né? Tá? Claro. Aí você vê. Aí eu vou ter 3 módulos. 3 módulos na sequência que são como fazer atendimento individual. Como cobrar e por que cobrar 8.000. Que daí não vai ser mais 8, vai ser 12. Tá? Como promover grupos. E como promover workshop. Um workshop meu arrecada-se 130 mil. Se ele fizer um por ano, ele vai ter metade já do pago. Entendeu? E não precisa pagar todo esse valor uma vez só. Ele pode pagar 50 mil, 80 mil por mês. Não sei lá o que o meu administrativo resolveu. Tá? Eu sei que vou estar 24 horas possível à disposição deles. Tá? Então, são 3 módulos falando de estrutura do cavalo, de como ganhar dinheiro com o cavalo. Porque eu tenho uma honra muito grande de dizer assim, eu dou uma condição digna para eles e eles ganham dinheiro e me fazem ganhar dinheiro. Eles têm o que é de melhor, eles têm uma vida de cavalo. Tá? Um dia me perguntaram assim, e eu respondi dessa maneira, se eu fosse cavalo e pudesse optar, eu preferiria 1000 vezes ser um cavalo de carrocinha do que ser um cavalo de hípica ou de aras. Porque o cavalo de carrocinha vive a realidade do dono. O de aras não. O de hípica não. São a única diferença entre os dois que lá não passam fome, talvez. Mas eles são abandonados, marginalizados e são tratados como objetos. O cavalo de carrocinha, esse que ajudava o dono a ganhar dinheiro, esse cavalo vive a realidade do dono. É o companheiro, né? Imagina. Pois é. É isso. Então é isso aí. Não, então peraí, são 3 módulos de estrutura, 3 módulos do atendimentos. E veio o mais importante, tá? Os outros 2 módulos, tá? São 10. Não vou nem falar outros 2, mas os 2 outros módulos são de desaprender tudo que aprenderam. E só vai passar no meu chavão lá se realmente conseguirem renunciar todo o conhecimento. Porque se quer pôr o conhecimento a serviço, não precisa dos cavalos. Coloca o teu. E isso é uma das partes mais difíceis de renunciar, inclusive ao querer ajudar. Como que se eu quero ajudar se os cavalos não querem? Os cavalos dizem para você um grande foda-se. Por isso que eles ajudam. Eles não têm, eles são implacáveis na questão de pena. Você vem lá chorando. Só te contar uma coisa. Cavalos não permitem que você chore no campo. É? Eles não choram. Olha. Sabe a patinha? Se eles tivessem jeito, você chorou, eles bateriam a patinha assim. Sabe aquela coisa impaciente assim, vai parar? Ó, eu tô pagando 8 conto pra vir aqui chorar, porra. Trabalhe. É isso que eles dizem. Resolva, faça a tua parte. Faz o que tem que ser feito. É isso que nisso que eles são porreta. Tá? E então, é isso que eu digo. Renunciar até mesmo ao querer ajudar. Essa é uma das partes mais difíceis. Porque você quer ajudar. Sim, você quer devolver o que as pessoas te pagaram. Acredite.
quando a pessoa me liga assim, eu vou ser beneficiado? Não tenho certeza se você vai. Eu vou. Porque 8 conto é 8 conto, né? Não é desprezível. Entendem? É verdade. Então é isso. Ok. Então é isso. Então, aqui na descrição do vídeo, nós vamos deixar os endereços para as pessoas Nossa, te obrigado. encontrar. Uhum. Então, no YouTube, Paulo Newman, Constelação com Cavalos. No Facebook também, o mesmo nome. E no Instagram é o @ps.newman. Nossa, legal, gente. Né? E aí vai estar tudo descrito aqui embaixo na descrição do vídeo. É só a pessoa clicar e entrar em contato. Me contem uma curiosidade. Eu consegui sem eles a trabalhar aqui com vocês? Mostrar o meu trabalho? Sem os cavalos? Você só falou deles, né? Então... Então, de verdade, será que você estava realmente sem eles? É. É verdade. Eu acho que você vai chegar em casa e eles vão falar: o papo foi bom. É bem possível. Né? Muito obrigado Você por merece. essa oportunidade. Obrigado A mesmo. gente que agradece imensamente. Obrigado. Com certeza teremos outros papos, porque ficou muita coisa aqui. Nós não falamos que nós somos contra a formação. Nós dois damos formação e somos contra a formação. Me permitem, no link, coloca um link de algo que eu tenho no YouTube a respeito de formação. Ok. Para dizer, pô, esse cara se contradiz, porque ele é contra e vai fazer uma. Tá? É que o espírito de urgência de que dizer assim, pessoas, já que vocês vão mexer com o cavalo, façam um certo. Eu me proponho a ficar todo esse tempo, 5 anos com vocês, 5 anos intensivamente ou intensamente, esses 5 anos, para que esses meus alunos saiam profissionais qualificados. Sim. Tá? E respeitem a lida com cavalos. Exatamente. Mas é isso aí. É isso aí. Vamos encerrar, porque senão nós ficamos aqui até amanhã. Né? Daqui a pouco os cavalos vêm buscar nós. Então é isso aí. Muito obrigado, Paulo. Mesmo. Muito obrigado, minha querida esposa. Obrigada, meu Obrigado, bem. pessoal da equipe. Tchau, você que está pessoal. assistindo a Obrigada, gente Maiquinho. também. Valeu! Ana ali quietinha. Tchau, gente.